Ezequiel, capítulo de número 36, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Diz assim: Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem estado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Ele multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém. Nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Nós temos aqui essa pequena porção da leitura do capítulo 36 de Ezequiel. O anúncio do Senhor da restauração de Israel. A gente tem visto ao longo desse livro o quanto Deus vem denunciando os pecados de Israel, as imoralidades, a idolatria, tudo que eles estavam fazendo em torno de
de desobediência a Deus e a sua palavra. E nós vimos então que Deus castigou o povo de Israel com a invasão ali, tanto de Israel como na parte ali embaixo de Judá, né, Jerusalém, pelos babilônicos. E agora, nesse momento, depois de todo o castigo que Deus anunciou e que aconteceu na palavra, nós estamos vendo agora que Deus anuncia a restauração de Israel. Isso nos faz lembrar que o castigo de Deus ele tem um objetivo. O castigo de Deus ele tem um propósito. E o propósito do castigo de Deus é fazer com que o seu povo volte novamente a caminhar nos seus caminhos, debaixo da obediência da sua palavra. Por isso é que a gente muitas vezes não entende o castigo e a dosometria deste castigo que Deus concede a cada povo, a cada nação, a cada pessoa que muitas vezes se desvia dos caminhos de Deus. Porque só Deus é quem tem o juízo sobre o pecado, sobre a responsabilidade que ali recai sobre cada um e sobre aquilo que cada um fez, aquilo que estava no coração no momento em que a pessoa decidiu se desviar dos caminhos de Deus. Mas o que a gente entende aqui nessa palavra, inicialmente, é que este castigo tem o objetivo de fazer com que o seu povo retorne aos seus caminhos, mas ao mesmo tempo a gente entende, por isso mesmo, que a gente entende que o castigo ele tem tempo determinado e tempo limitado por Deus, para que assim ele possa, ao olhar para o coração daqueles que estão sendo castigados, ele assim poder fazer com que eles retornem novamente a estarem debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se a gente for olhar um pouco da humanidade, a gente vai perceber que isso aconteceu desde o princípio. Quando Adão e Eva caíram, Deus foi lá para resgatá-los. Deus castigou Adão e Eva, o castigo veio sobre a desobediência, mas Deus também anunciou o resgate do homem, né, logo após ali a queda. Então nós não podemos entender o castigo como uma ação de Deus que ele tenta fazer o castigo pelo castigo. Na verdade, o castigo tem esse objetivo. Por isso que a gente fala que o pai que não ama o seu filho é o pai que não castiga o seu filho. O pai que não chama a atenção do filho, o pai que não castiga o filho quando este erra, é um pai que não ama o seu filho. Por quê? Porque quer ver o seu filho na desgraça. Todo pai que ama o filho, ele corrige o filho, para que o filho possa andar nos caminhos corretos. Quando o filho erra, ele tem que ser ali castigado. E o pai o castiga porque ama. O castigo não é para que o outro sofra, o castigo não é para que o outro possa simplesmente entender que ali foi um castigo por uma simples desobediência, mas o castigo ele tem esse objetivo, principalmente quando Deus o aplica e os pais aplicam sobre seus filhos, que é o corrigir, né, e fazer com que volte a andar nos caminhos corretos. Então esse é o primeiro aspecto que a gente entende aqui. Deus castigou o seu povo, Deus permitiu a invasão em Jerusalém, Deus levou o seu povo ao exílio da Babilônia, mas depois ele trouxe o seu povo de volta. 70 anos depois, quando foi anunciado, ele trouxe o seu povo de volta de todos os cantos e ali colocou na terra novamente. E aqui também a gente vê que o quanto nós muitas vezes não entendemos que o nosso pecado é algo que atinge diretamente a Deus. Muitas vezes nós pensamos
que o que nós fazemos só prejudica a nós mesmos. E quando se chama a atenção, quando se fala sobre aquilo que as pessoas estão falando, estão fazendo, elas dizem isso, de que as pessoas não se importem, porque são elas que estão fazendo e só elas que vão ter ali as consequências disso. Mas não é bem assim, porque todo pecado, ele é um ato contra Deus, é uma profanação contra Deus. Percebam aí que nos versículos de número 23 e 24, o Senhor está dizendo o seguinte: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ou seja, todas as vezes que alguém da família de Deus, um filho de Deus, um crente, ele peca, na verdade ele está denegrindo pelo seu ato, pela sua ação, o nome de Deus. Ele está profanando o nome de Deus. Ele está fazendo com que as nações, as pessoas, aquelas que não fazem parte da família de Deus, elas que Deus seja ridicularizado e profanado perante essas pessoas. É por isso que Deus diz que vai vindicar novamente o seu nome, porque o seu nome é um nome santo, e o seu nome foi profanado, foi sujo, né? Foi colocado na lama pelas pessoas, pelo seu povo ali em Israel, que estavam em pecado. E a gente quer chamar a atenção disso com relação à igreja, porque eu sei que cada um é dono da sua própria vida, eu sei que cada um quer fazer aquilo que entende que deve fazer, mas a história não é bem assim, não é? Quando nós nos convertemos e nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós devemos contas a este Senhor que entregou a sua vida por nós. E todas as vezes que nós praticamos algo errado, né, quando nós praticamos algo que está em contradição com a palavra de Deus, nós não estamos prejudicando somente nós, não. Nós estamos, como diz aqui a palavra, profanando o nome de Cristo. Isso é uma coisa muito séria na nossa vida cristã, porque as pessoas não entendem. Da mesma forma que quando tentam fazer algo contra a igreja, estão fazendo contra Cristo, que foi aquilo que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, que Cristo foi lá até Paulo e dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então ele foi ali para dizer a Paulo que tudo aquilo que ele estava fazendo contra a igreja era contra ele. Da mesma forma, tudo aquilo que a igreja faz está fazendo contra Cristo. E nós precisamos, portanto, ter um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós praticamos, como nós estamos conduzindo a nossa vida, quais são as atitudes que nós estamos tomando, as decisões que nós estamos tomando, porque todas elas, de alguma forma, se estiver contrário aos ensinos de Cristo, se estiverem contrário à palavra de Deus, nós estaremos ali profanando, degradando ali o nome de Cristo, pessoalmente o nome de Cristo. Então nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Mas mesmo assim, irmãos, a gente conhece aqui a fidelidade de Deus. Esse Deus que nós cremos é um Deus fiel, é um Deus que cumpre com as suas promessas. Mesmo esse povo, ele profanando aqui, profanando o nome de Deus, um Deus havia prometido a promessa de Deus sobre o seu povo, ele restaura esse povo para que ele seja o povo dele e ele seja o Deus desse povo. Então a gente pratica isso, a gente sofre as consequências dos nossos atos, e Deus, lá na frente,
Ele vai buscar novamente o seu povo. Aqueles que são deles, Ele vai novamente buscar. Né? Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. E a outra coisa que a gente também quer falar nesse texto é que, na verdade, quando Deus restaura o seu povo, existe uma condição para que haja essa restauração. E essa condição é o arrependimento e a conversão. Vejam o que está escrito aqui nos versículos de número 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, é necessário para que Deus declare cada um como um povo seu, e ele, Deus, povo seu, nós sendo povo dele, e ele, Deus desse povo, nós precisamos passar por uma transformação de vida. Precisa passar por uma questão do arrependimento. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é o reconhecimento do pecado. Porque muitas vezes nós estamos no pecado, mas nós não reconhecemos que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Muitas vezes nós estamos caminhando no pecado e entendendo por falsas, muitas vezes, interpretações da palavra de Deus, ou interpretações deturpadas da palavra de Deus, porque satisfazem muitas vezes os nossos desejos e as nossas necessidades, e nós estamos no pecado e não reconhecemos que estamos no pecado por causa disso. E isso é, portanto, uma das grandes dificuldades do arrependimento. Porque para que haja arrependimento é preciso reconhecer que estamos no pecado. E só há, portanto, conversão, só há restauração, só há resgate, só há transformação de um coração de pedra em um coração de carne quando acontece o arrependimento e a conversão. E quando acontece o arrependimento e a conversão, o povo de Deus se torna um povo humilde, se torna um povo obediente. Aqui diz o texto: sereis o meu povo e eu serei vosso Deus, mas ele diz que andarás, que farei que andeis no meu estatuto, guardeis os meus juízos e observeis os meus estatutos e os meus juízos. Significa dizer, é uma rendição completa ao senhorio de Cristo, andando firmemente debaixo da palavra de Deus e das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Existem algumas outras lições nesse texto, muitas outras. Por exemplo, aquele cujo Deus transformou o coração de pedra em coração de carne, quando houve conversão, quando há humildade, quando há obediência da palavra, Deus disse que vai fazer com que eles sejam prósperos. Se vocês forem ler o final desse texto, que está a partir do versículo número 33, depois vocês podem ler, porque após a conversão, diz aqui o Senhor, que Ele vai purificar esse povo, ou seja, o perdão é dispensado, então o povo é purificado dos seus pecados, e a partir daí, do perdão dos pecados, purificação dos seus pecados, esse povo passa a habitar uma terra onde será fortificada, onde se multiplicarão as pessoas, Deus reedificará as cidades destruídas, replantará o que estava abandonado, e aí a gente vai ver que os rebanhos se multiplicarão, as terras desertas frutificarão. Então são promessas do Senhor a um povo que se curva diante da palavra dele, em obediência
e em andamento nesta obediência. Isso não é coisa nova na palavra. A gente vai ver isso em Josué, capítulo 1, versículo 8. A gente vai ver isso no Salmo 1, logo no início. A gente está vendo isso aqui, todas aquelas pessoas que andam nos estatutos de Deus, sem se desviar desses estatutos, nem para a direita nem para a esquerda, serão bem-sucedidos em todas as coisas que fizerem. Por isso é que o grande mal do povo de Deus é se desviar ou para a direita ou para a esquerda, e acabam, portanto, ao se desviarem, darem caminhos que acabam em morte. Queridos, que Deus abençoe, que nós possamos pensar, refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos que Deus repassa através de Ezequiel para o povo de Deus, para nós como igreja de Cristo, e que assim nós possamos aplicar a nossa vida e andar debaixo da sua santa vontade.